Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto. Esse quadro A Internet Não Esquece é arrasador, né, Fabi? Aliás, temos mais um para mostrar daqui a pouco. Cada vez mais, nós vamos lembrá-los do que eles são e o que eles diziam. Diga lá, Fabi. Eu ia dizer para a Simone, ela está falando de feminismo, né? Então, de mulher para mulher, Simone, o que mudou? Hoje você está lá tomando o seu caldinho de cana e o pastel, né? Como é clássico já também. O que há no seu pastel, no seu caldo de cana para ter mudado de ideia? Porque as dúvidas permanecem as mesmas, nada ocorreu, nada diferente ocorreu. O que ocorreu foi uma tentativa aí de um presidente da República de colocar as urnas auditáveis, né? E eu só queria falar uma coisinha em relação ao ministro Barroso, porque ele fala muito de civilidade, né? Nós somos pessoas civilizadas, viu, ministro? Somos formados, pós-graduados, se é para competir também desse jeito, a gente sabe também fazer esse bom trabalhinho, e não é porque discordamos do discurso que o senhor quer colocar aí de uma Agenda 2030 muito bem, né, organizada e pelos poderes supranacionais, tem algo que eu acho que o senhor não vai ter a capacidade de pleitear. O brasileiro, ele é demais patriótico e ele sabe a diferença do bem e do mal. Então, o senhor está se colocando como bem? Veremos. O futuro dirá, porque a verdade, ela realmente prevalece. Alan, e eu citei aqui 2 ou 3 nomes, mas são muitos. Tem o PSDB também lá atrás, né? Aliás, o voto auditável, né? Aquele comprovante, não o voto em cédula. Toda vez a gente tem que voltar ao mesmo tema para explicar, né? Para desmentir o discurso de que queriam voto em cédula e etc e tal. Era uma bandeira do próprio brizolismo, do PDT, né? Ou seja, que coisa, né? Porque o que mudou, como diz ali a tarja da nosso vídeo? Pois é, uma boa pergunta, Silvio. O que mudou? Porque diversos políticos agora mudaram de lado e defendem as urnas eletrônicas veementemente, como se fossem sistemas isolados e não fraudados. Eu entrevistei recentemente um especialista em cibersegurança, Carlo Rutz, e ele disse o seguinte: o pessoal consegue invadir o Pentágono, o pessoal consegue invadir as Big Techs norte-americanas, o pessoal consegue invadir a NASA, bancos de investimento nos Estados Unidos. Por que não o sistema eleitoral brasileiro? Veja, não é a urna em si, pode ser até um sistema isolado, mas em algum momento há transferência de dados. Então, o que o Bolsonaro está fazendo, e muitos especialistas também, estão levantando hipóteses. E em 2014, como você bem lembrou, Silvio, o próprio PSDB, ao perder a eleição, o Aécio Neves perdeu da Dilma, numa eleição esquisitíssima, aquela contagem secreta, e de repente aparece Dilma eleita com X% de votos, o PSDB questionou. E aí, qual que foi a conclusão? Foi um exemplo clássico de falta de lógica, né? Que foi, não houve fraude, mas as urnas não podem ser auditáveis. Como assim? Não houve fraude, mas eu não posso auditar? Então como é que você comprovou que não houve fraude se você não consegue auditar? Então, enfim, uma situação muito esquisita, e agora tem o crime por hipótese no Brasil. Você levanta uma hipótese, você pode ser preso, julgado, multado, enfim. Crime por hipótese é excelente. Diga, Paulo. Não, eu acho que tem muito mais coisa. A gente vai nas próximas edições do programa lembrar mais sobre a internet, não esquece, né? Já fica aqui a sugestão para o próximo programa, nós colocarmos o vídeo do Ciro Gomes defendendo o voto impresso. Na época ele tinha bem mais cabelo, mas ele defendia o voto impresso e dizia que a tecnologia para isso era absolutamente dominada, que isso podia ser feito. E agora, nessa mesma semana, ele atacou, numa entrevista aqui na Jovem Pan, de forma virulenta, o presidente Bolsonaro, dizendo que ele cometeu crime na declaração, na apresentação que ele fez
aos ministros, aos embaixadores na semana passada. Ora, o que o presidente, as colocações que o presidente fez, que foram muito simples, né? Basicamente ele encerra a apresentação com o slide até que eu estou aqui na minha frente, que são perguntas: por que não querer auditoria nas urnas? O Exército fez 3 recomendações, 3 recomendaçõezinhas para você dar um pouquinho mais de transparência, no pouco mais, já que o ministro Barroso, esse que nós citamos agora há pouco, fez lobby contra o voto com cópia em impresso, né, porque tem que explicar, porque senão eles ficam dizendo que querem voltar para a urna de papel, a mentira que ele foi contar lá em Londres, mas já que ele fez lobby contra o voto com cópia auditável impressa, já que essa tecnologia nós não podemos usar mais para essa eleição, então pelo menos 3 recomendaçõezinhas, que são que você tire da mão do TSE e bote na mão do eleitor a possibilidade de fazer uma testagem na apuração, isso que eles chamaram de apuração paralela, uma testagem na apuração, inclusive com a biometria do eleitor. Você tire isso do TSE e passe para o eleitor em amostragem. Segunda recomendação, que quase 40% das urnas que são desse modelo de 2020, que não passaram pelo teste público de segurança, que se faça o teste público de segurança nessas urnas. Ora, quase 40% das urnas brasileiras não terão passado pelo teste público de segurança, é isso mesmo? Que coisa escandalosa. E o terceiro, que o pouco de auditoria, porque, convenhamos, é impossível você auditar dados sem uma cópia impressa, porque toda auditoria é justamente a verificação do recibo com o dado original, que o pouca auditoria que dá para ser feita, que ela seja feita por entidades independentes e não pelo próprio TSE, porque ninguém pode auditar a si mesmo. Por definição, a auditoria tem que ser conduzida por uma parte externa, qualquer um que já participou de compliance de qualquer empresa sabe disso. Então, assim, são medidas muito simples que causam estranhamento de por que não foram e não são tomadas. E o presidente encerrou essa apresentação com a pergunta para os embaixadores: por que os seus países não utilizam o nosso sistema tão seguro? Sistema que chegou nos países escandinavos a ser adotado e abandonado, de tão infeliz que é. Agora, as mesmas pessoas, e nós vamos bater isso no Internet Não Esquece, as mesmas pessoas que questionavam o sistema eleitoral e, inclusive, os veículos de imprensa. Ontem eu vi uma reportagem da Band, ainda com o saudoso Ricardo Boechat, questionando possíveis indícios de fraudes nas urnas, fraudes eleitorais, questionando as autoridades, que é o papel da imprensa, e hoje os mesmos veículos de imprensa são os que dizem que não há nada para ser visto aqui, esse questionamento é coisa de gente autoritária, é fake news, etc, etc. Os políticos e os veículos de imprensa. E todos eles serão lembrados aqui. O senhor João Amoedo também, que fez grande defesa de transparência no processo eleitoral e agora defende exatamente tudo que defendia, multiplicado por -1. Tem aí o nosso querido economista que vai entender a conta matemática que eu fiz aqui.